Seus relacionamentos dizem muito sobre você. Mas a pergunta é: será que você consegue enxergar isso? Ou será que você continua acreditando que suas relações são apenas uma questão de sorte ou azar? Se você sente que sempre atrai o mesmo tipo de parceiro, se percebe que as críticas e cobranças estão sempre presentes, então talvez seja a hora de se perguntar: quem realmente está escolhendo quem aqui? Hoje eu vou te mostrar como sua vida amorosa reflete as suas feridas emocionais mais profundas. O que seu prazer revela sobre sua história e por que seu corpo já sabe o que sua mente ainda tenta negar. Vamos falar sobre por que você ainda aceita ser criticada e por que repete padrões. E o mais importante, como sair desse ciclo de uma vez por todas. Porque no final, não se trata de mudar o outro, mas de redefinir completamente a forma como você se enxerga e como se entrega ao amor. Eu já vi isso tantas vezes e talvez você também já tenha passado por isso. No começo, tudo parece leve, mas com o tempo, as pequenas críticas começam a se tornar constantes. Os olhares que fazem você duvidar de si mesma, aquela sensação de que nunca é suficiente. E antes que perceba, você está se moldando, tentando ser melhor, mais aceitável, mais fácil de amar. Mas a pergunta é: até quando? Eu sou Lucrécia Santana e no meu trabalho eu ajudo mulheres a romper ciclos emocionais e a se libertar da necessidade de aprovação. E hoje eu quero te mostrar o que ninguém nunca te contou sobre seus relacionamentos. A verdade é que seu parceiro não criou essa ferida, ele só revelou algo que já estava aí dentro. E enquanto essa ferida não for curada, você vai continuar atraindo pessoas que tocam exatamente no mesmo ponto. Parece cruel, mas na verdade, essa é a maior chance de libertação. Agora a escolha está nas suas mãos. Você vai continuar presa nesse ciclo ou finalmente entender o que ele está tentando te ensinar? Agora eu quero saber, qual foi o momento em que você percebeu que estava repetindo um padrão nos seus relacionamentos? Você já sentiu que estava vivendo a mesma história, mas com personagens diferentes? Me conta aqui nos comentários. Eu leio tudo e quero trazer conteúdos que realmente falam com você. Isso acontece porque suas relações amorosas são um reflexo da sua primeira relação, aquela que você teve com quem te criou. Se na sua infância você aprendeu que para ser vista precisava fazer, então agora, sem perceber, você segue fazendo para buscar o amor do outro. Se na sua infância o amor era condicionado ao que você fazia, então na vida adulta o amor continua sendo um esforço. E aqui está o que ninguém te conta. A crítica que você recebe hoje não é sobre o presente. Ela é uma lembrança emocional do passado que te castra e mantém vinculado. Mas se eu te disser que isso vai ainda mais fundo, que o tipo de relacionamento que você tem hoje não é apenas sobre sua forma de amar, mas sobre a forma como aprendeu a existir dentro de uma relação. Porque tudo que você vive hoje no amor foi um dia aprendido na sua infância. E é por isso que, sem perceber, você recria exatamente os mesmos padrões da sua primeira experiência emocional, a relação com seus pais. Agora se prepare, porque você vai saber as 7 verdades que ninguém te conta sobre como mudar tudo isso na sua vida. A primeira coisa que você vai perceber é que seus relacionamentos espelham o relacionamento primário, os pais. Se você cresceu ouvindo
críticas constantes. Aprendeu que só seria amada se atendesse a uma expectativa. E sem perceber, escolhe parceiros que reforçam esse mesmo padrão. Se quando criança você só era notada quando errava, hoje se sente confortável em relações onde precisa se justificar o tempo todo. Se você cresceu ouvindo que poderia ter feito melhor, atrai parceiros que te fazem sentir insuficiente, mesmo quando dá tudo de si. Se você aprendeu que precisava se comportar e não dar trabalho, tem medo de impor limites nos seus relacionamentos, porque o amor para você sempre esteve associado à obediência. Sinais de que esse padrão ainda está ativo. Você sente que precisa agradar para ser aceita. Você se sente ansiosa quando não está fazendo algo pelo outro. Você acredita que o amor precisa ser conquistado, não apenas vivido. A segunda coisa que você percebe nitidamente é que a crítica é o lar da castração emocional. Peraí, eu vou te explicar. A crítica constante te fez acreditar que precisava se encaixar para ser amada. Mas o que isso causou em você? Ela castrou sua liberdade de expressão, porque você tem medo de errar. Ela minou sua força, porque te ensinou que ser forte demais incomoda. Ela reduziu seu prazer, porque seu corpo aprendeu que se soltar significa ser julgada. Como essa castração afeta a sua vida? Você fala baixo demais, porque aprendeu que sua voz não pode incomodar. Você se desculpa por tudo, mesmo quando não fez nada de errado. Você sente culpa ao sentir prazer, porque internalizou a ideia de que isso te torna menos respeitável. Você se paralisa diante da crítica, porque no fundo ainda quer ser validada. Em terceiro lugar, você precisa se levantar e sair dessa situação, porque a força foi minada, agora precisa ser recuperada. A crítica te ensinou a se encaixar, mas agora é hora de recuperar a sua verdadeira essência. Se antes você aprendeu a falar baixo, experimente ocupar espaços com a sua voz. Se antes você pedia desculpa por existir, experimente dizer não, sem culpa. Se antes você achava que precisava merecer o prazer, experimente de senti-lo sem se justificar. E existem sinais que você está retomando a sua força. Você impõe limites sem culpa. Você não se justifica por sentir prazer. Você para de tentar ser perfeita para ser aceita. Se você quer mudar essa dinâmica, não adianta tentar mudar o outro. A mudança precisa começar em você. E como você quebra esse ciclo? Agora eu vou te mostrar. Pare de tentar ser suficiente para o outro e comece a ser suficiente para você. Reconheça que seu parceiro não é seu inimigo. Ele é apenas um espelho. Desconstrua a crença de que amor é sacrifício. Amor é ordem, equilíbrio, leveza e fluidez. Se você sente que sua força te isolou, talvez seja a hora de aprender a receber. Em quarto lugar, você precisa identificar os padrões e assumir a responsabilidade. Se suas relações seguem sempre o mesmo roteiro, a crítica, a rejeição, a necessidade de provar valor, é porque há algo que ainda precisa ser visto. A pergunta não é por que ele me trata assim. A pergunta certa é: por que eu aceito isso? O que essa experiência quer me ensinar? Como posso escolher diferente a partir de agora? Sinais de que esse padrão ainda está ativo. Você sente que precisa merecer amor, nunca pode recebê-lo. Você se sente útil, mas não desejada. Você acredita que se mudar o outro, terá prova de que finalmente é suficiente. Em quinto lugar, e isso é fundamental, gente, você precisa acolher
as sombras. A parte mais difícil da cura é olhar para si mesma sem máscaras, porque muitas vezes rejeitamos do outro aquilo que negamos em nós. A mulher que se sente sufocada pelo controle do parceiro pode perceber que também tem medo de perder o controle. A mulher que sofre com a frieza do outro pode perceber que também tem dificuldade em expressar afeto. A mulher que se sente rejeitada pode perceber que no fundo também rejeita partes de si mesma. E esse processo exige muita coragem. Significa olhar para a própria sombra e reconhecê-la. Significa aceitar que não há vilões nem vítimas, apenas seres humanos feridos, repetindo padrões inconscientes. E a grande virada acontece quando, em vez de negar essa sombra, você acolhe, aprende e integra, sem excluir nenhuma parte sua. Em sexto lugar, você precisa buscar a cura do seu feminino. E em todas essas coisas eu consigo te ajudar. Fica tranquila. A mulher que se perdeu nos relacionamentos é muitas vezes a mulher que aprendeu a viver para os outros e esqueceu de si mesma. Desde a infância foi ensinada a agradar, ser forte, dar sem pedir nada em troca. Sinais de que você está desconectada do seu feminino. Você sente que precisa ser sempre muito forte. Você tem dificuldade em permitir-se receber cuidado e afeto. Você sente culpa ao colocar suas necessidades em primeiro lugar. Mas a cura do feminino não está no fazer pelo outro, está no sentir por si mesma, está em olhar para dentro, em aprender a se conectar com sua própria essência, estar em trocar a obrigação pelo prazer de se conectar com ela mesma, está em se dar o que sempre esperou do outro. Isso significa respeitar seus ciclos, sem se forçar a estar sempre disponível, permitir-se descansar sem culpa, explorar sua sensualidade sem medo de julgamentos, criar rituais que alimentem sua alma e não apenas suas obrigações. Porque quando uma mulher se volta para si, tudo muda. E esse sétimo é de arrepiar, porque você aprende que a sua autoestima pode ser autoalimentada. Calma, você não está sozinha para fazer isso. Se ninguém te validou, você pode se validar. Se ninguém te ensinou a impor limites, você pode aprender agora. Se você nunca se sentiu cuidada, agora você pode se cuidar. E aqui está a verdadeira virada de chave. Autoestima é se tornar a mãe e o pai que você sempre precisou. É pegar aquela criança interna no colo e dizer: eu te vejo, você é suficiente, eu vou cuidar de você. E aos poucos, essa criança aprende a não buscar mais no outro aquilo que já tem dentro de si. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que você está comprometida com a sua transformação. Hoje nós falamos sobre como seus relacionamentos refletem suas feridas emocionais mais profundas. Como aquilo que te atrai e também te machuca pode estar diretamente conectada com a sua história. E o mais importante, agora você sabe que a mudança não vem de fora, mas de dentro e que você não está mais sozinha. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a maior descoberta ao longo desse vídeo? Você percebeu padrões que não tinha enxergado antes? Você ainda sente que precisa ser validada pelo outro para se sentir amada? Me conta aqui nos comentários. Eu leio tudo. Quero trazer conteúdos que realmente falam diretamente com você. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer continuar fortalecendo sua transformação, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre crescimento emocional de um jeito direto, sem enrolação, sem fórmulas mágicas, só transformação real. Então ativa o sininho, porque eu tenho certeza que os próximos vídeos vão te ajudar ainda mais. Um super beijo!